Olá, seja muito bem-vindo ao podcast número 28. O podcast que é o seu espaço de transformação, propósito, conversas que vão além da superfície. Aqui quem fala é a Cris Silva, psicóloga, CEO da do Cris Exclusive e apresentadora deste podcast que é feito com amor e muito afeto. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Olha meu coraçãozinho, hein? A Unimar EAD, que é uma instituição de ensino com tradição e inovação, que oferece cursos de graduação e pós-graduação acessível para todo o Brasil. A do Cris Exclusive, que há 23 anos atua no comércio de Marília como referência em Marília e região, com lingerie e produtos de bem-estar íntimo. E a revista Mães e Filhos, que é um presente no formato impresso e digital, com conteúdo que mulheres, mães, amam, que vem com propósito e muita emoção. E o nosso querido Toshio Ito, que é da Pop Fantasy, que pipoca e algodão doce para adoçar as suas festas, a sua família. E aos nossos parceiros, o professor Henrique Nedmaia, que não está presente, mas ele está presente aqui no meu coração e na nossa mente. Ao nosso diretor técnico, o Marco César, o assistente técnico, que é o Júlio. Sem eles, nada disso seria possível. E a você que vem acompanhando os nossos episódios, o nosso podcast, sabe que você precisa se inscrever, compartilhar, salvar. Sabe aquele grupo de amigos, de vizinho, de condomínio, de firma? Manda todo esse conteúdo para eles, porque os nossos conteúdos, ele tem o poder de transformar, de virar aquela chavinha. E hoje eu recebo uma pessoa que ela é forte no mercado, alguém que entende de palco, de bastidor e principalmente conexão com propósito. Ele é publicitário de formação, empresário da indústria cosmética, mentor de empresário, já desenvolveu mais de 20 empresas, entre elas 6 é de sua autoria, desenvolveu e criou o evento Conexão Empresarial e da plataforma CNX Business, que une networking, identidades e resultados reais. No nosso bate-papo, hoje vamos, além do business, vamos falar sobre vendas, com verdade, vendas raiz, bastidores, reinvenção, conexões que gera legado e a diferença entre vender com alma e simplesmente pagar um boleto. Marcelo Conelheiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, é uma honra ter você aqui na minha frente. Já pode ficar nervoso ou não? Imagina! Gostou dessa entrada? Já pode ficar nervoso? Ai, Jesus! Já sentiu? Amado. Olha, é uma honra poder estar aqui com você, né? Eu brinco que eu estou sempre do lado do entrevistador, então é mais tranquilo. Quando você vem do lado de cá, você não sabe o que pode acontecer, mas estamos prontos para o que tiver que conversar aqui hoje. Mas uma hora não vai dar para falar sobre tudo isso aí, não. Ah, vai. A gente vai mediano. Eu e você gostam muito de conversar, por isso, gente, eu tenho aqui um roteiro, porque eu sou uma pessoa que falo muito. Aí pega alguém que fala muito, eu me perco. E a ideia aqui não é eu me perder, é a gente se encontrar. Então tá bom. Né? Essa é a ideia desse podcast, é levar informação, é fazer com que os nossos convidados, fique relax, né? E eu vou extrair a tua melhor versão, vou extrair muitas coisas. Sabe assim, espremer a laranja? Vamos espremer aqui a laranja. Bora lá, então. Marcelo, como que você, cara, você cuidou de 20 empresas, né? Foi à frente, 6 empresas de autoria. Você sempre quis falar assim, olha, quando a gente é criança, a gente quer ser alguém na vida. Estude para ser alguém na vida, acho que você já deve ter escutado isso. Mas você sempre quis atuar nessa área? Não. Quando eu falo, as pessoas não acreditam. Eu tenho só 25 anos. Ninguém acredita nessa história. Ah, né? Você só tem 25 anos? Só, de vendedor. De vendedor, eu acredito, hein? Eu tenho 42 anos. E quando eu jovem, aí, meus 15, 16 anos, eu era muito tímido. Muito. Eu não conversava, né? E aí, antes disso ainda, pior. Saía com meus pais, ficava ali quietinho, eram sempre dentro da minha casinha.
Quando eu fui para estudar essas coisas, eu percebi que era muito difícil algumas coisas. E eu falei, caramba, como que eu vou fazer para me viver nesse mercado doido, sendo que eu não gosto muito de estudar? Naquela época eu não diagnosticava pessoas com TDAH. Claro. Então você era lento, ou você não focava, ou você falava coisa que não tinha nada a ver. Ou era louquinho. Louquinho, então era esse Doidinho da menino turma, aí. né? Então eu me fechei. Aí eu fui fazer teatro, fiz teatro no SESI com a Fátima Campidelli, foi uma das precursoras da minha vida aí. Depois eu me dei aula na FEBEM por bastante tempo de teatro, né? Aí eu falei, bom, comecei a pegar gosto por algumas coisas e pelo improviso. Improviso, venda. Eu tinha um jornal que chamava VIP, igual o do Nito, do meu amigo Diego. Ah, maravilhoso. Eu tinha amo um Diego. daquele, chamava VIP, Vai e Pimba. E eu vendia propaganda e vivia disso. Entendi. E aí eu falei, poxa, isso vai dar uma boa agência de publicidade. Aí eu trabalhei na Naipe, do Beto Rino, uma empresa que já mudou de nome hoje, né? O Beto ainda existe, o falecido Tom. Né? Eu fui discípulo do Tom na publicidade, também na agência. Aí eu falei, bom, não dá para trabalhar para as pessoas, vou ter que desenvolver meus próprios negócios. Só que eu nunca fui muito bom em algumas coisas. Eu era bom só em me comunicar, que foi o que eu aprendi no teatro. Entendi. Montei uma agência de publicidade, ela aconteceu por bastante tempo, né? Paralelo a isso, eu fui percebendo que eu tinha habilidade em ajudar outros empresários a terem resultados. Uau! Fechei a agência e queria voar, queria viajar ao Brasil, queria ir para vários lugares, e porque eu comecei a ir com o teatro para outras cidades, falei, eu quero conhecer o Brasil. E caí no cosmético. Entendi. E aí eu comecei a viajar uma região, Lins, aí depois não tinha como crescer, aí eu montei uma distribuidora de cosmético, aí eu fui viajar o Brasil com a minha distribuidora, me tornei até diretor-geral dessa empresa. Então o que aconteceu? A partir daí eu comecei a perceber que eu tinha habilidades de vender muito, só que eu não era um bom gestor de pessoas. Entendi. Então eu sempre cuidava do departamento pessoal das empresas. O empresário não conseguia vender, ele me colocava ali na empresa e eu desenvolvia a parte comercial dele. Após a pandemia, eu tive um rompimento, quebrei praticamente, e precisei me reinventar. Foi onde eu comecei a mentorar pessoas. Mas eu não imaginava que eu poderia hoje, por exemplo, sexta e sábado, eu vou estar no palco do Alphaville com o Pablo Marçal. Uau! Né? Eu não imaginava isso. O Felipe Neto acabou de compartilhar aqui o nosso card. Não imaginava que ia pegar essa proporção. Em 6 meses eu pudesse receber um convite para estar em Alphaville. Mas Deus foi preparando. Então eu não tinha percepção do que poderia acontecer. E você, olhando essa sua percussão, né, essa sua trajetória, você acha que o empreendedorismo para você foi um chamado ou foi uma necessidade? Eu acredito que foi uma necessidade. Como eu não conseguia me encaixar dentro das caixinhas dos empresários, eu tinha que empreender. Entendi. Eu lembro que eu trabalhava na Tecnoplus Informática e o Juba, que, cara, fantástico, né? O Juba, o Fabiano e o Adriano. O Juba foi um dos precursores de eu me tornar um vendedor melhor. Ele falava assim pra mim, Marcelo, para de dar risada alto. Marcelo, para de falar alto. Então eu sempre fui um cara muito expansivo. E nas empresas não cabia. Tinha que ser tudo muito dentro da caixinha. E aí eu falei, não, então beleza, agora eu vou voar. Não dá pra trabalhar mais interno, né? Então o empreendedorismo, ele veio por uma necessidade, apesar que eu não gosto da palavra empreendedorismo. Tá. Eu sou meio averso a isso. Eu acho que nós temos que ser empresários com uma veia empreendedora. Porque os empreendedores dificilmente escalam os seus negócios. Eles não têm estrutura, eles só sonham. Então você precisa ter um empresário, a parte empresarial gestacional, para que você geste bem a empresa, com uma veia empreendedora, para que você possa estar buscando novidade. Então, assim, existe uma máxima no mercado, você tem que empreender, você tem que empreender, você tem que empreender. Se você não for um bom gestor, você só vai bater cabeça. Tem que começar de algum jeito, né? Sim. Porque aí você vai... Porque o empreendedorismo, ele é um risco. É porque tem pessoas que vão empreender, não tem conhecimento, não convida, né? Até porque está iniciando, que é muito comum as pessoas começarem, Marcelo, receber uma grana... Vou montar meu negócio. Vou montar meu negócio. Mas Exatamente. falta estrutura, né, para isso. Que é o que você está falando. Ele poderia, dentro de uma empresa, ser muito bem sucedido. Entendi. Por exemplo, se você tem uma empresa, você precisa de vendedoras. Se você encontrar uma vendedora acima da média, que bate todas as metas, ela pode ganhar muito dinheiro. Exatamente. Dentro da tua empresa. Sim. Então, por que ela vai montar uma estrutura que já está pronta, que você já investiu, entende? Ela só precisa chegar lá
e dar o show dela. Uhum. Então, existe esse problema. Sim. Quando eu começo a falar que todo mundo tem que empreender, eu tenho um problema com os empresários. Porque as pessoas não querem trabalhar mais, só querem empreender. Sim. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Sim. Bom, vamos entender o seguinte. Você não cabe mais nas empresas porque você é muito grande, eles não entendem isso, então abra o teu negócio. Exatamente. Eu ainda não estou preparado, então seja um bom funcionário. Uhum. Se afilie a alguém que te possibilite crescer e vai sonhar o sonho dela. Não tem problema nenhum nisso. Pode ganhar muito bem. Sim. Né? Eu cheguei a ganhar 45 mil reais trabalhando numa empresa de vendedor. Uhum. Né? Só fui para empreender novamente porque o cara falou para mim que eu não estava ganhando muito, que era para ganhar 15 mil reais. Eu falei assim, então, dentro desse valor, eu tô indo embora. E aí me surgiu a oportunidade de montar minha marca de cosmético. Caso contrário, eu tava lá até hoje, ganhando meus 40 pau por mês. Entendi. Né? Que hoje acaba nem sobrando tudo isso. Exatamente. Trabalhando muito mais. Trabalhando muito mais. Marcelo, as pessoas que estão em casa, elas muito confundem, porque hoje as pessoas até nem entendem muito o que a gente fala quando a gente fala assim de vendedor raiz. Vendedor raiz. O que você diz para essa pessoa que está nos assistindo agora, em casa, e ela confunde? O que é o vendedor raiz? É o servir ou é o encantar? Eu até me denominei esse vendedor raiz, isso foi uma das orientações do meu mentor, né? Eu contratei um mentor que ele é um dos contatos para eu estar chegando hoje em Alphaville. Ele falou assim, Marcelo, você não é um vendedor comum. Você é um cara que tem push, você tem energia, você é um cara que encanta, você é um cara que faz as pessoas e gosta da venda tradicional, que é o porta a porta, corpo a corpo, né? Sentir cheiro de pessoas, não ficar dentro de uma sala fechada. Aí eu falei assim, cara, mas isso aí vai ficar ruim. Porque tem muita gente hoje que gosta do mais centrado, do mais tranquilo. A gente chama de vendedor Nutella. É o cara que não sabe o que é uma rua, não sabe o que é ficar sem comer, não sabe o que é não ter onde dormir, né? Então, quando eu trato e me denomino como um vendedor raiz, é porque eu passei por essa escola do porta a porta, eu passei por essa escola de visitar 20, 30 clientes num dia, às vezes não ter o que comer, dormir dentro de um 147. Eu dormi 2 meses dentro de um Fiat 147, com 1,80 m, um carro que nem deita o banco. Não deita. Então, super pequeno, parece uma lata de sardinha. Então, Quem não conhece, já pesquisa aí qual que é o Fiat 147. Eu tive 5 deles. Aí quando lançou o 148, que descobriram mais um defeito, eu falei, para com isso aí. Né? Fiquei só no 47. Meu irmão tinha o 147. Quem nunca teve um 47 na nossa época, aí né? quando lançou o 148, que tinha... eu falei, não, mais um defeito, deixa pra lá esse 147, vamos pra outro tipo de carro, né? Mas, então, é nessa perspectiva de ter umas origens raiz mesmo, que nós somos mais experientes, né? Nós somos dessa época da venda. Da venda, do porta a porta. Os marqueteiros, né? Masqueteiro que chamava, os mascate, né? Exatamente, enchia o carro de produto e viajava no Brasil vendendo. Então você vivia coisas que essa moçada não sabe o que é. Hoje eles estão no ar-condicionado. Tem café, tem água mineral, tem hora para o lanche, hora para comer, hora para... Esses caras não sabem o que é trabalhar, não sabem o que é vender. Não sabe a raiz da coisa, né? E nisso tudo é o servir também, né? Porque quando você vai atender no porta a porta, você também passa, não é só a venda, porque aí, que agora que as pessoas falam esterotele, né? Estotele, a gente já fazia isso, você principalmente, né, Marcelo? Primeiro você tinha que ouvir, para depois você vender. Quero servir? Eu falo muito isso, é o escutativa. Hoje virou escutativa. A gente era servir. Então, você tinha que entender o que o cliente precisava de fato, ouvir toda a história dele. A partir disso, aí você vinha com a solução. Hoje as pessoas não escutam mais as outras. É verdade. As pessoas elas querem ficar falando feito um papagaio. Eu dou consultoria para uma empresa do Rio Grande do Sul. A gente se reúne todas as terças-feiras, às 9 da manhã, online. E eu falo pros meninos, gente, ouça o cliente, deixa o cara falar, não vai soltando coisas, não. Entenda o que ele tá falando para você usar as próprias falas dele a favor de você mais um pouco à frente. Então, essas coisas que a gente tem ensinado, a gente aprendia na prática. Exatamente. Esse storytelling a gente fazia com o pé nas costas. Aí vem essa palavra difícil pra confundir difícil, até pra falar, né? Storytelling. Pra confundir. Pra confundir, né? Então, é o quê? É contar a sua história, é se conectar com o cliente, é procurar achar um ponto de contato nele que faça sentido com você. Eu lembro que eu chegava na empresa, eu parava na porta e eu olhava ela nos 180 graus. Então eu via se tinha imagem. Opa, ele é católico. Vou falar de religião. Sim. Vou usar uma linguajar mais tranquilo.
time de futebol, qual era? Poxa, ele é palmeirense. Vixe, o Palmeiras perdeu ontem. Não vamos falar de futebol, não. Exatamente. Né? Ou o Palmeiras ganhou. Eu sou palmeirense. Vamos falar do Palmeiras. Vamos falar tudo do Palmeiras. Ah, antigamente o partido era muito forte. Que partido político? Os caras eram políticos, se não era. Então eu observava tudo isso. Tinha foto da família. Se ele era avô, se ele não era. Quem eram os filhos. Então eu me solidarizava para depois eu vender. E tinha muitas vezes que eu ia embora e falava assim, não, eu só vim aqui tomar um café. Uau. Por quê? Porque ele não estava pronto para vender. Não estava pronto para comprar de você. Não estava pronto para comprar, exatamente. Então, você ia perder o cartucho. O cara ficava assim, mas o que ele veio fazer aqui? Fui só ouvir ele. E depois eu ia embora. No dia seguinte eu voltava. Isso, né? Fidelizou ele também. Exatamente. Isso era comportamento de fidelização de cliente, né? Outra coisa que eu aprendi, não visite um cliente depois das 3. Por das quê? 15 horas. Por quê? Porque ele abriu a conta bancária para ver os boletos que ele tem que pagar. Ele não vai comprar. Ele pode ter até dinheiro sobrando, mas se ele pagou 10 mil de boleto, ele falou, não, já gastei muito hoje. Não comprou nada, mas ele pagou os boletos. Então tem que vender antes das 15 horas. Uau! Porque a hora que ele abriu a conta bancária para pagar os boletos, ele não vai comprar mais nada de ninguém. Tá, então, peraí, vamos pensar aqui nessa matemática. Então, esse vendedor raiz, né, que tem essa percepção, depois das 15 horas eu não vou, porque eles vão fazer as contas bancárias, principalmente se tiver algum empresário bombeiro Que apaga o fogo. que fica apagando fogo, esse é mais perigoso. Então, dentro dessa sua fala e dentro dessa sua visão, né, de atuação de vendedor raiz, qual seria o melhor horário? Porque Pela manhã. Pela manhã, que horário de manhã? Abriu a loja 8 horas, já esteja no primeiro cliente. Tá, mas você tem 20 clientes para atender, 30 clientes para atender. Como é que vai fazer? Da parte da tarde eu vou fazer relacionamento. Pegou aí, gente? Porque o que acontece? Se minha visita é semanal, ele não compra às vezes toda semana. Certo. Então, a parte da manhã eu faço pedido. Parte da tarde eu me relaciono com os meus clientes. Na outra semana eu inverto ele. Entendi. Eu passo de manhã nele pra fazer pedido e à tarde eu vou nos relacionamentos. Só que o cara que eu vendi semana passada, no meio do relacionamento sai um pedidinho. Sim. Ah, Marcelo, sabe, eu tava precisando de tal coisa. Manda pra mim. Pronto. Perfeito. Bati o ponto. Aí, mas, poxa, você comprou R$100, mas a minha meta pro cliente era 500. Vamos, dá uma olhada nesse item, dá uma olhada nisso, porque já mostrou que ele tá com vontade de comprar. Aí certo. Eu vou fomentar mais venda nele. Né? Então você precisa entender o ponto. Ah, mas é aquele cliente que só vai depois do almoço. Pô, então você precisa armar uma forma de entender se ele foi depois do almoço por qual motivo. Aí você vai se adaptar ao motivo dele. Porque tem um porquê dele ir à tarde. Entendi. Provavelmente ele já pagou a conta na parte da manhã. Na parte da manhã. Às vezes tem várias reuniões de manhã, né? À tarde ele vai para a loja. Tá mais Então depende do perfil. Aí é o lance de você fazer uma análise do seu cliente e entender o perfil comportamental. Perfeito. Ó, só esse ensinamento, você já anotou? Você já teve aí os seus insights de se tornar um vendedor raiz? Não só esse de porta em porta que o Marcelo trouxe pra gente, que é importantíssimo, mas você que fica na loja, na empresa, você é um vendedor. Todo o time é vendedor, só que cada um tem a sua especificidade, né, Marcelo? Então, esse é um outro ponto, né? Hoje o mercado mudou. Mudou. Então, o porta a porta está mais fraco. Geralmente Sim. é muito no online. Até os vendedores que passavam, você recebia vendedores na sua porta, hoje eles estão muito mandando pelo WhatsApp e por e-mail. Virou um pouco o mercado. Então, você precisa ter um momento de relacionamento com o seu cliente. É necessário. As empresas estão voltando a pôr os vendedores na rua. Eu tenho uma empresa que eu dou consultoria do Nordeste, eles estão mandando os vendedores home office embora e contratando vendedores de porta a porta novamente. Ou deixando esses caras como suporte e colocando o cara só para fazer relacionamento. Então ele vai só fazer relacionamento, o outro vende. Ele passa para tomar café, para bater um papo, ver como tá a loja, bater um papo. Né? Isso já é um gancho perfeito aí para muitas empresas que estão nos assistindo e já dá essa viradinha de chave também. E né, é muito importante o cara do tomar café. Ah, eu amo tomar café. Eu gosto quando os meus vendedores aparecem lá. Cris, tô passando aí para tomar um café, porque a gente sente essa necessidade do zoinho no zoinho. Então, e aí geralmente gera pedido. Exatamente. E o cara que investe tempo em você é o que ele é lembrado. Exatamente. Então, as pessoas, elas estão ficando individualistas. Né? Exatamente. E carentes de atenção. E esse é um outro ponto. Né? As pessoas estão muito no celular. A partir da semana que vem, inclusive, quem me acompanha vai ver que eu vou ter conteúdos na rua. Eu vou voltar a atender rua. Eu vou viajar até Campo Grande, vou voltar a fazer a minha rota que eu fazia. Porque nós estamos com um novo projeto de expansão e eu preciso de alguns conteúdos. Entendi. Então, eu estou contratando um videomaker para ir comigo
Ótimo. Filmar o meu dia a dia nos salões de beleza, que é o meu case Que é o seu principal. foco, né? Exatamente. Maravilha. Porque o mercado vai voltar. Não, tá voltando já. As pessoas, elas não Tá. estão entendendo. Vai Sim. acabar esse negócio de o cara mole demais. Uhum. Mole demais, vai passar fome. Então, aprenda a criar casca. Exatamente. Mas, Marcelo, quem ouve assim você acha um cara surreal. Você tem uma fala, você transparece, né, muita confiança. Mas já teve algum momento da sua vida de uma empresa, ou você vivenciou alguma empresa de alguma consultoria que você deu, que chegou à beira da falência? E como que você lidou com essa situação? Eu tive uma recentemente, espero que ela não assista. Eu, com 6 meses de consultoria, eu falei para ela assim, ó, você precisa demitir sua gerente. Ela falou, Marcelo, não dá. Porque ela morava em Balneário Camboriú e a loja era em Nova Hamburgo. Loja de móveis, grande. Eu falei assim, então você tem 2 opções. Ou você vende a sua empresa, ou você vende a sua empresa para sua irmã, que era sócia dela, ou você manda sua gerente embora, você vai quebrar. Ela falou assim, não é possível, não é possível. Aí eu falei, então, a partir de hoje a gente rompe, eu não vou dar mais consultoria para você, porque não tenho o que fazer, a sua equipe não quer evoluir porque sua gerente não deixa. Então, quando você decidir ou vender sua loja ou demitir sua gerente, a gente volta a conversar. Uma semana depois, elas fizeram um vídeo dela vendendo a loja para a irmã e a irmã demitiu a gerente. Agora a loja está retomando. Então, assim, eu tinha 2 opções. Ou eu continuava roubando aquela empresa, recebendo para não fazer nada, que é o que geralmente acontece. O cara sabe, o mentor sabe que não vai evoluir, mas ele continua pegando o dinheiro do cliente. Ele sabe que o cliente não tem potencial, mas ele continua pegando o dinheiro do cliente. Só que ele não vai repercutir para outras pessoas. É porque ele vai ter evolução, ele vai ou dar ele se demite resultado. e passa para aquela pessoa assim, olha, ele tá sendo honesto. 2 meses depois, o marido dessa mulher me liga. E aí eu falei, caramba, agora tô ruim, porque o cara me ligou, vai dar ruim, né? Porque a mulher tinha acabado de vender a loja, aconteceu tudo que eu tinha dito, me ligou me contratando para cuidar da empresa dele, que fatura milhões. Então eu me demiti de uma empresa que estava partindo para problemas, para ser admitido numa empresa milionária, porque o cara falou assim, se você teve a coragem de falar isso para minha esposa, eu quero você no meu time para ser meu gerente comercial. Que ótimo. E me pagou mais do que eu pedi. E por quê? Porque eu tive que fazer. E já teve outras, Tá. né? Mas com o Marcelo, já, porque eu lembro que você falou que na pandemia Eu foi difícil para sim, você. No E cosmético. E como foi para você? Porque você tem essa expansão de fala, de comunicação. Porque para você, Marcelo, como foi você enxergar que o que você estava gerenciando, não estava gerando resultado que você queria e você quebrou? Como foi para você? Essa quebra da pandemia que foi a maior, porque assim, você vai tendo vários pontos durante a sua vida e a escala vai aumentando. Você nunca volta no estágio anterior, no 0. Você sempre para num ponto. Então, se você começou uma empresa, ela existiu 5 anos, você quebrou, você não volta lá no 0. Você volta dali para frente. Porque você adquiriu uma bagagem. Então, o tempo de resultado é muito mais curto de uma empresa para outra. Foi com a Mask Professional. Na pandemia, eu perdi 1,5 milhão em 23 dias. Uau! E aí, acabou os meus caixas, ficou muito difícil, o mercado fechado, eu não tinha para onde vender, um monte de produto no estoque e não tinha como vender. Por quê? Eu tinha comprado 3 feiras para eu fazer feiras, 3 estandes em feiras, fiz um investimento alto nisso, fiz investimento em matéria-prima, em embalagem, o mercado fechou. Entendi. Então eu não tinha só que manter-me 1 ano e meio fechado, eu tinha que pagar os boletos das contas que eu fiz. Que ninguém preveu que poderia acontecer. Não. Foi algo que aconteceu. Então não foi um erro. O Marcelo errou e por isso a empresa dele teve esse problema. Então eu tinha uma empresa que faturava mais de 120 mil e começou a faturar 3 mil reais. Não pagava nem o meu aluguel. Uau. Moral da história. Eu fui pegando as minhas economias, fui vendendo carro, caminhonete, BMW, terrenos, casas para pagar esse 1 ano. Então eu perdi dinheiro e perdi bens. O que eu fiz? Eu fui pular corda e fui oxigenar a minha mente. Eu comecei a entender quais eram os pontos que eu tive na Mask de ego que não me deu flexibilidade para passar a pandemia. Entendi. Porque qual foi, Marcelo, o ponto de... Por que você fala ego? Porque o empresário, ele é egocêntrico. Opa! Por isso ele não cresce. O empresário, quando ele entende que ele tem que deixar o ego de lado e olhar para os números, ele cresce. Quando ele olha pro ego, ele não rompe. Porque ele fica sempre... Quero saber isso aí melhor. Explica melhor. Ego e eu gostei disso.
Gostei. Explica aí melhor isso aí. Será Vai. será que você vai entender que você precisa romper o ego? Eu e muita gente que tá nos assistindo, É assim, ó, cara. por Gostei exemplo, disso. Me permita. Eu Sim. tenho aqui um produto da Débora Seco que foi desenvolvido pela equipe Sim. e é vendido pela do Cris. Certo. O marketing. Aí, quem desenvolveu esse produto tá preocupado na cor, no detalhe, em todos os pontos. Se ele não pensou na expansão disso e só no resultado visual, é meu mimozinho, amo tanto isso, ai, a do Cris é meu queridinho, tá. Você não vai romper com ela, porque você tá olhando pro seu ego. Entendi. Agora, quando você olha pra do Cris como algo que precisa rentabilizar, o que eu preciso fazer para dar resultado? Ah, eu preciso colocar só uma vendedora e não ter 3. Não, mas eu amo tantas minhas vendedoras. Não é, o CNPJ não tem sentimento. Tem Então razão. você precisa demitir essas 2 funcionárias e ficar com uma só. Você tá com 2 ali gastando sua energia financeira, sendo que você precisa de uma para expandir de outro lado. Certo. Então, deixa o ego de lado e vamos para os números. A empresa Certo. está com dificuldades. Não, a empresa está rompendo, a gente precisa comprar carro e casas? Não. Deixa o ego de lado e investe na expansão para que ela vá mais longe. Entendi. Entendeu? Não, você fica segurando. Então, o que aconteceu com a Mask? Ela estava crescendo e eu, lá no início, disse que eu não ia vender na internet porque eu queria ser exclusivo dos cabeleireiros. Entendi. Quando o mercado fechou, o que aconteceu com os cabeleireiros? Compraram da internet, não compraram do Marcelo. E eu tava onde? Na rua. Na rua. Aquele vendedor raiz que não aceitou a expansão, a mudança, né? Eu não aceitei a mudança do mercado. Exato. O mercado tava mudando pro online e eu, por ego, pra não romper com os meus primeiros clientes que me deixaram na mão, que não me pagaram os boletos, eu não fui pra internet. O que aconteceu? Não fiquei nem com a internet nem com os clientes, perdi tudo. Entendi. Então, se eu tivesse deixado o ego de lado e feito o que tinha que ter feito como empresário, eu tinha crescido na pandemia. Entendi. Entendeu? Então, hoje, as minhas empresas, elas não têm um ego mais. Hoje eu quero ganhar dinheiro. Então, eu tô indo para um novo momento de expansão da Mask. Então, na verdade, ela não chegou a acabar. Ela ficou devendo 300 mil, perdi tudo que tinha e fiquei com uma dívida de 300 mil. Paguei toda a minha dívida e agora tô na expansão novamente. Então, esse ano de 2025, eu já tô virando a chave outra vez. Maravilha. Só que olhando pro ponto assim, o que eu preciso fazer como homem, não homem sexo masculino, como homem adulto, para que dê certo. E não um filho mimado que quer um brinquedinho. Uhum. Então, às vezes, nós temos uma empresa como um mimo de uma criança mimada que nunca teve nada. Ah, então eu quero brincar disso aqui. Ai, que lindinho. Tá todo mundo vendo que é horrível. Isso. Só você E falando fica que preso. E você não inova nada na sua empresa, não participa, não vai no CNX Business, não participa vai, de nada. Não participa. Ah, mas o Marcelo é muito polêmico. O Marcelo fala o que ele pensa. Porque eu não lido com criança, eu lido com adulto. Exatamente. Adulto faz o que precisa. Criança faz o que quer. Eu fui, quando eu ouvi uma frase em Florianópolis e eu repliquei isso, eu fui questionado pelos meus seguidores, né? Eu falei assim, que o obrigado do adulto é o Pix. O povo quis me matar. Porque é muito simples. Eu vou lá na tua empresa, eu te auxilio, te ajudo, faço tudo para que a sua empresa Dou uma melhore. consultoria total. E aí você olha para mim e fala, obrigado. Obrigado, caramba, mano, manda o Pix. Aprendeu? Porque e isso acontece com os amigos, né? Usurpa do teu conhecimento, do teu tempo. Fala, mano, valeu, viu? E na hora de gastar, gasta com o concorrente. Eu tenho um monte assim. Às vezes eu fico Exato. vendo os stories dos caras, tá lá no concorrente. Só que a hora que a batata assa, vem ligar pro Marcelo. Aí sabe o que eu tenho falado? Vai lá no cara que você comprou. Resolva o problema com ele. Ah, mas você é arrogante. Não, eu só vou andar com quem realmente quer andar comigo. Entendeu? Então, se eu tiver Exatamente. 10, vão ser 10 que queiram crescer. Quem não quiser, pode procurar o caminho da rua e serventia da casa. Aí é a frase dos antigos, né? O caminho da rua, serventia da casa. Ah, é duro? Não, não sou duro, sou realista. Então, hoje eu não tô com tempo pra brincar mais. Já tô com 42 anos. Eu acho que o seu ego, ele se rompeu, né? E agora você tá enxergando o que realmente é necessário. Outra coisa, Cris, que me mudou minha vida, mudou minha chave, é entender que eu não sei nada. Ah, Você perfeito. teve um CNX Business. Eu não tenho problema de falar que eu não sei. Se você fizer uma pergunta de travessada e eu não tiver uma resposta que eu consiga sustentar ela por tempos, eu vou falar assim pra você, vamos descobrir junto? Porque eu vou te enrolar. Daqui a pouco você vai perceber que eu fui uma enrolação. O que vai acontecer? Você vai largar da minha mão. exatamente. Agora, se você falar assim, pô, é verdade, você acredita que depois ele trouxe a resposta. Rapaz, esse cara,
eu vou andar com ele. Porque ele vai me dizer a verdade, ele não vai me enrolar. Você tá vestindo a vestimenta da humildade, né? Então, e aí eu tô deixando meu ego de lado. Porque o Exatamente. cara egocêntrico, ele ia falar assim, como que eu vou assumir pra 30, 40 pessoas que eu não sei? Eles vieram aqui pra ter minha resposta. Não, eu não sou o dono da verdade. Nós estamos construindo algo junto. A vida é uma construção. Você me ensina, eu te ensino, e a gente vai indo, né? Que eu venho num estúdio diferente do meu, eu olho quanta coisa nova e bonita que tem aqui que no meu não tem. Vamos aprender. Né? Eu aprendo todos os dias também. Isso é muito bom. E você que tá assistindo esse podcast, realmente o que o Marcelo tá falando é usar uma frase de Sócrates. Só sei que nada sei. É Sócrates, né? Acho que é Sócrates. Só sei que nada sei. Porque quando você vai para um evento, para algum ambiente que você já vai com a mente aberta, o que é o ruim é você ir com a mente fechada, né? Você tem que estar com a mente aberta. E com essa mente aberta que hoje você tem, que hoje você se abriu, né? Eu acho que deu um start em você depois dessa sua quebra, né? Dentro desse seu cenário que você nos apresentou. Isso mostra que você é tão vulnerável, foi tão vulnerável quanto tantos outros empresários que estão aí na beira na porta da falência. Então já pega essa dica do Marcelo. E às vezes não assume. Exatamente. Eu tenho um grupo com 260 empresários. E eu mandava um áudio todos os dias desse grupo, um áudio motivacional, e no final dizia assim, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. Não tinha um abençoado que me chamava. Eu parei de mandar os áudios. Nenhum mandou assim, Marcelo, tem sentido, falta os seus áudios. Então, eles não eram importantes. E aí, eu tenho visto alguns com dificuldade, mas não falam, como que eu faço isso aqui? Como que eu faço aquilo ali? Porque ele não vai baixar o ego dele pra dizer que ele precisa aprender com o menino. E você sabe, né? Outro dia eu tava assistindo... Existe uma maldição do mundo, né? Que é o bendito do orgulho. Então, quando você usa o orgulho para você usar a máscara do egocentrismo, o ego, inflar o seu ego, você talvez não, certeza que você não vai chegar em muitos lugares, né? Porque a gente precisa diminuir esse orgulho para que a gente consiga pedir ajuda. Marcelo, cara, eu não consigo. Eu não sei quanto é a sua mentoria, mas de repente, Marcelo, eu não consigo isso aí, cara. Mas posso? Você consegue me ajudar? Né? Que tem muito disso também, que às vezes também não é só dinheiro, né? A gente também tem que ver a situação. Ó, eu tô com uma turma que iniciei agora. Tivemos a segunda aula hoje, às 7h15 da manhã. De 10 pessoas, 6 é pro bono. Olha só. Preço abaixo do que era o valor de fato. Porque eu tenho situações no próprio CNX Business de pessoas que se tornaram membros. E aí ele não tinha um produto, nós desenvolvemos o produto, estamos colocando o produto dele no mercado e eu pego uma porcentagem da empresa dele. Olha só. Bora pra cima. Isso é bom, Vamos né? fazer funcionar. Então não é sobre o valor, é sobre o propósito. Já teve gente que chegou com dinheiro e eu não coloquei pra dentro, porque o cara não tá pronto. Não tá pronto. Ele não tem o mesmo propósito. Exatamente. Entendeu? E aí não é só sobre você ficar falando toda hora de Deus. Não. Não é você ficar, ai Deus. Não. Tem gente que fica falando de Deus. E não age. Só que não tem eu não consigo ver Deus nele. Ah, eu conheço pessoas assim. E tem gente que não fala nada de Deus, mas você olha pro cara e fala assim, esse cara aí eu posso contar com ele. Se ele falar que ele vai, né? Então, e você tá no mercado há muito tempo, que também você tem formação de treinadora, que eu vi lá, prostituiu demais. A pessoa, ela faz um curso, ela já se intitula. Só que qual foram os resultados dela? Quais empresas ela executou? Que empresa ela tem? Ela já experimentou alguma coisa? Quanto ela já faturou? As pessoas não fazem essas perguntas. As pessoas elas se vinculam a pessoas que nunca faturaram R$1 milhão. Ou nunca quebraram. Porque quem quebra, quem teve dificuldade financeira, sempre consegue usar o ócio da criatividade, fazer o que você fez. Aonde foi que eu errei? Peraí. Aonde foi que eu errei? Exatamente. Qual a rota que eu posso iniciar? Se reconstruir e ir pro mercado de novo. Agora, um outro ponto, Cris, que eu tenho dito isso e é muito verdade. Você vai depois você me conta se estou certo ou errado. Quando você fala de empresa e de vendedor, quando você pega um empresário, que o máximo que ele faturou foi R$30 mil. Você fala para ele assim, você consegue faturar R$1 milhão. Ele olha para você e fala, você é louco. Não acredita, né? Ele potencial. Não sabe o que é isso, ele nunca experimentou isso. Assim também é um mentor. Como você contrata um mentor que ele nunca fez uma negociação de milhões? Ele nunca vendeu um produto caro. Ele não sabe como vender isso. Como que ele vai te ensinar a montar uma empresa? Ele vai te ensinar a ter uma empresa medíocre. Porque ele não tem.
Exatamente. Ele não tem resultado, ele nunca abriu uma porta, ele nunca deu certo em nada, entende? Então você precisa pegar o currículo desse cara. Qual foi a empresa? Que empresa você trabalhou? Quantas empresas você tem? Marcelo, isso é muito forte, Marcelo. Porque tem muita gente que se intitula de muita coisa. É igual papagaio, fala demais. O que você diz para essas pessoas que estão em casa e, às vezes, contrata mentores, mas não faz esse checklist? O que você diz para essas pessoas que estão... Pode falar ali para as pessoas que estão em casa, Marcelo. Olha, uma vez eu vi uma pessoa falando que fazer evento me empoderava de algo. Se você ligar pro Alan, gerente do Cressol, ele abriu uma conta lá, na semana seguinte você pode usar a sala gratuitamente. Você faz um evento de graça. Não precisa de dinheiro para fazer evento. Agora, se você não averigua a vida da pessoa, você vai contratar uma pessoa, você olha a vida dela. Você vai casar com alguém, você vai avaliar a vida dela. Você vai contratar um mentor, você precisa avaliar a vida dela. Olhe os frutos dessa pessoa. Né? Olhe porque senão você vai só rasgar dinheiro. Eu tenho mentorados que estão comigo, que passou por mão de outros mentorados, e falou assim, Marcelo, eu não tive resultado nenhum. Você perguntou pra alguém? Você ligou em algum lugar? Ah, mas eu vi tal coisa. Cara, a internet vende o que quiser. Exato. Vende o que quiser. É difícil estar nos bastidores, né? Eu quero ver você ser de verdade sempre. Eu quero ver, porque é muito fácil eu falar pra você assim, Cris, você precisa comprar uma joia da Vivara. Mas você usa joia da onde? Não, eu uso semi-joia. E você vem falar pra mim que eu tenho que usar Vivara? Exatamente. Agora, se você usar a Vivara, aí você pode falar pra mim usar a Vivara. Você tem autoridade pra isso, né? Entendeu? Se você anda num carro de 1 milhão, de 200 mil reais, você pode falar que eu tenho que comprar um carro de 200 mil reais pra ser autoridade. Agora, se eu não tenho, eu não posso falar que a autoridade tá no carro. Eu não posso falar que a autoridade tá na roupa. A autoridade tá no intelectual. Exatamente. Né? Então, às vezes, você tem aquilo que você entrega, né? Tem muita gente que tá... Que nem você tem acho que 2 ou 3 empresas, né? Tem história. Já tá no mercado há quanto tempo? E aí, contrate você que vai dar mais resultado que esses mentores de corredor. Porque você já passou por ruas que ele nunca passou. Você já teve situações que ele nunca teve. Exatamente. Ele nunca imaginou o que é pegar 50 currículos e nenhum servir. E amanhã tem que abrir a loja. Você certeza já passou por isso. E você abre sem horário de fechar e não tem horário de almoço, viu? E aí você teve que ser a vendedora, a faxineira, o caixa, o financeiro. A vitrine. Entendeu? E existe ainda nesse cenário de hoje muitas empresas nesse mesmo cenário, porque aí, não tem mão de obra. E aí quem que é o mentor? Você é a mentora, não o cara. Exatamente. Né? Então tem gente querendo mentorar pessoas que o resultado do mentorado é melhor do que o do cara. Eu fico olhando e falo... Já ouvi muito isso, viu, Marcelo? Aonde que nós vamos chegar? Aonde vamos chegar? Exatamente. Enfim, né? Marcelo, como que surgiu, né? Você é uma caixinha de surpresa e é muito gostoso conversar com você, porque no dia que eu te conheci, né, na participação do seu evento, eu falei assim, cara, esse cara é de verdade. Que você demorou pra ir, inclusive, né? Tava me avaliando? Não. Só pode. Falta de agenda mesmo. Eu mandei mais de 250 mensagens sem resposta. Ah, que mentira. Mentira. E aí eu percebi que você é um cara de verdade. Eu gosto de pessoas de verdade, porque quem é superficial não dura, né? E eu tenho um filho muito grande. Como que foi pra você? Como que surgiu a CNX Business? O que fez esse start pra você? Olha, eu preciso agradecer o Diego Maurício. Ah, ele é um fofo. O que aconteceu? Eu fui no evento dele e ele falou assim, eu fui o primeiro que fiz evento nessa cidade. Eu falei, não, agora eu vou ter que mostrar pra ele que não foi. Eu faço evento desde 2002. Olha só. Aí eu peguei e falei assim, só que não em Marília, nível Brasil. E aí eu mandei todas as fotos pra ele no inbox. Ele fez, tá aqui, ó. Tá Vai mostrando. Só você que mostrando. sabe fazer evento. Olha o ego aí, hein? Olha o ego aí, hein? Aí ele falou, então... E aí eu falei, vou fazer o meu. Aí eu fiz o Conexão Empresarial, que virou o CNX. Aí o povo foi pedindo mais, virou o CNX Business. Tá. Né? Porque o Conexão Empresarial ficou grande, o grupo tá com 250 pessoas, não tem mais esse corpo a corpo. E eles queriam o Marcelo mais próximo. E nem todos podem pagar 5 mil reais por uma mentoria de 2 meses. Então ele vai no CNX Business, R$ 49,90, ele tem a mentoria do Marcelo por esse valor. Né? Então eu decidi montar o CNX Business num desafio para entender se eu ainda estava bom nisso. Entendi. Porque já fazia uns 2 anos que eu não fazia evento nenhum. Falei, minha esposa, amor, eu vou pagar para fazer um evento. E aí meu podcast fez 1 ano de idade e eu fiz o Conexão Empresarial no aniversário do Conexão Podcast. E olha aí que bacana. virou um negócio. Era para ser uma brincadeira,
virou mais uma empresa. E aí Olha a gente que está coisa faturando boa. aí com ele já há um tempo. Que bacana, Marcelo. E como que você faz para transformar conexões em algo duradouro que gera visibilidade, indicação e desejo? Ó, primeiro é o lance do bendito do propósito. Se você... Quando eu procuro me conectar à pessoa, eu tenho muito de largar da mão. De muita gente eu largo da mão no meio do caminho. Porque a hora que eu vejo que não vai dar legal, que não tá na mesma frequência, eu falo, não é sobre o dinheiro. Então eu deixo e continuo caminhando. Agora, quando eu percebo que a pessoa ela tem um propósito legal, que ela tá aí buscando e tem para me oferecer, porque a vida é uma troca. Sempre. Às vezes ela acha que eu que tô ensinando, mas não, eu tô aprendendo com ela. Ela tá me ensinando e não tá sabendo. Então eu procuro criar uma conexão baseada no que ela pensa para a vida dela. A partir disso, aí eu vou usar as minhas técnicas de persuasão para ser interessante. E eu vou começar a servir ela, até ela olhar para mim e falar, opa, eu preciso encostar nesse menino. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu te olhei, eu tive toda expansiva, eu falei, caramba, essa mulher, ela é boa. Como que eu vou chegar nela? Aí eu comecei a mandar mensagem, comecei a cutucar, comecei a me aparecer pra você. Entendeu? Não me aparecer no sentido de aparecido, Não, mas de negócio, de se mostrar Sim. que eu tava te observando de alguma forma. Até você aceitar algo comigo, fazer alguma coisa profissional comigo. E aí, eu sempre tenho essa entrega. Eu falo, agora ela tá ali, eu preciso entregar o meu melhor, como eu entrego pra todo mundo, pra que ela saia dele e fale assim, não, eu preciso voltar, porque ele é uma boa conexão. Né? Aí eu vou começar a servir e entregar o meu melhor. Então, eu tenho muito disso. Você vai perceber que eu tô sempre trazendo soluções, sem até mesmo você me pedir. Então, Isso se você é bom. alguma coisa que pode acrescentar, eu vou sugerir. Eu vou propor o jogo, eu vou falar. Porque às vezes você tá dentro do negócio, você não percebeu. O outro, ele olha de um prisma diferente e fala, você já observou isso? Não, mudou todo o jogo. Bacana. Fez toda uma mudança na vida da pessoa. E aí você vai parar e vai falar, caramba, Eu nunca percebi. e eu preciso agora estar perto desse cara. Exato. Porque se ele fez isso com nada em troca, só que tem um desejo de troca, que é ter você perto de mim. Exatamente. É o interesse mútuo, né? Só que o interesse, Cris, eu brinco que vai parecer um pouco egocêntrico. Eu brinco que a minha empresa já me paga. Mas quando eu me conecto a pessoas muito interessantes, nossa, eu aprendo tanto para fazer a minha empresa crescer ainda mais. Então, às vezes, eu tô fazendo um negócio com ela sem ganhar nada. Eu tô mais oferecendo do que ganhando. Só que eu tô recebendo. Eu não tô ganhando. Entendi. E ela tá me entregando valor. Exatamente. Quando ela vai me entregando valor, ela vai me tornando um empresário melhor para que a outra empresa que paga eu poder estar ali com ela crescer. Exato. Porque a minha outra empresa é nível Brasil. O CNX Business é local. Sim. Então, às vezes, o CNX Business ele nunca vai suprir o que a MESC me supre. Só que ele me cria conexões de resultado de pessoa melhor que eu posso ser para que a MESC cresça. Que bacana. Entendeu? Isso essa sua cabeça é fantástica, porque você não só vê o hoje. Você já tem uma visão macro e uma visão coletiva. Não é uma visão individualista. Porque eu quebrei nessa visão de assim, ó, ali. Só, tipo, E aí eu quebrei. que é aquela coisa assim, tudo meu, 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 meu. Eu sou o cara, eu sou fera, eu sou isso. Não. Aí ferrou. Então hoje eu penso assim, se eu não tiver nenhum vendedor, mas eu tiver 50 pessoas gostando de mim, falando de mim, ela é meus vendedores. Ela propaga o meu negócio, então me retorna. Isso é Então não ótimo. adianta eu ter vendedores diretamente, mas eu não ter pessoas propagando o meu negócio, ficar ali só pelo dinheiro. Né? Então essa minha quebrada ou essa minha perca financeira na pós-pandemia, antes pandemia e durante pandemia, me fez pensar que a troca é muito mais importante do que o valor em espécie. Porque ele vai embora muito rápido. Exatamente. Ele foi embora em 23 dias, o dinheiro que eu consegui em 10 anos. Olha só. Como isso? Cara, nossa vida é um papel. Então vamos viver o momento, vamos fazer ser gostoso, vamos fazer ser leve, vamos fazer ser divertido, vamos fazer ser legal, vamos dar risada. E aí eu vi em você essa energia. Ah, entendeu? obrigada. De uma pessoa assim, disruptiva. Não que não tenha responsabilidade, Sim, mas claro. que vive de maneira leve a vida. Entendeu? Coisa mais difícil, Marcelo, é você me ver com raiva. Triste. Porque eu acho que a gente tem que ser isso. Né? De tudo a gente vai tirar coisas boas.
E falando de coisas boas, mas antes das coisas boas, Marcelo, você que está lidando agora com empresários, você consegue enxergar pontos cegos para poder orientar? Assim, mas assim, não aquele que você vai largar a mão, mas aquele assim, opa, se você me ouvir, a coisa vai deslanchar. E você tem um código único para você falar assim, poxa, vamos trilhar esse caminho, que é nessa pegada aqui, nesse código que a gente vai, que a empresa vai alavancar, porque se a empresa alavanca você também, e existe uma repercussão, né? De pessoas te procurando. Eu não sei se eu vou conseguir te responder com clareza, mas eu vendo a minha dificuldade financeira e os 10 mil cabeleireiros que eu já visitei, que eram iguais, sempre ego, e ninguém escutava ninguém. Aí eu desenvolvi o código da conexão. E aí eu criei 8 encontros, que nesses 8 encontros eu consigo fazer com que o empresário entenda quais são os pontinhos que ele precisa ajustar. Uau! Né? Para que ele possa ter um resultado melhor na tua empresa. Eu tenho uma mulher de Garça, ela vende pão. Ela tem o confeitos da Tati, pão, bolachinha, algumas coisas. E aí ela já tá em 3 encontros nossos, só que 2 da mentoria e 1 anteriormente, ela já tá dobrando o faturamento dela. Uau. Por conta de alguns pontos que foram ajustados. Né? E aí agora, pensando nisso, porque você sempre fala assim, cria um storytelling. Cria um storytelling com seu cliente. As pessoas ficam assim, mas como que é isso, Marcelo? Porque você tem isso. É fácil falar pra Cris criar uma conexão e ter um storytelling. Porque a Cris é expansiva, é comunicadora. Ela fala, ela tem clareza, ela não tá nem aí, ela se joga, o Marcelo também. Como que eu faço isso pra uma pessoa que não tem essa proposta de vida? Aí eu desenvolvi o método Conecta, que tá dentro do código da conexão, que são conectar 7 passos que se você implantar com o seu time de venda e com a sua equipe, ela vai triplicar o faturamento dela. Uau! E eu tenho aplicado nesse rapaz do Sul, que aparentemente já estava tudo certo, e em 2 semanas nós já tivemos o resultado de mais de 10% de aumento do faturamento. Bem significativo esses 10%, hein? Uma empresa que fatura 600 mil? Nossa! É 60 mil reais em 2 semanas. Então, quer dizer, eu já me paguei e já está sobrando troco. Mas olha aí, por quê? Porque quanto mais você treina, mais esperto você fica. Né? E aí eu tô na segunda turma do Código da Conexão, que é a mentoria. Na primeira teve 15 e nessa tem 10. Então eu falei com 15 empresários diferentes, agora mais 10. Uau. E eu tenho 5 empresas que eu já dou consultoria individual. Então ela quer, eu quero te pagar só para cuidar da minha empresa. Tá bom, vai me pagar um valor X e ela vai me ter uma vez por semana na empresa dela por 2 horas. E aí, essas outras 4 empresas me trouxeram percepções diferentes das outras. Porque eu vivi o problema do cara. Eu vou lá, eu vejo o processo, arrumo o processo, ajusto. E no final, engraçado, o problema não é a equipe. Quem será o problema? É o dono da empresa. O dono da empresa. Sempre. O problema era o Marcelo. Como o Marcelo entendeu, a empresa resolveu. O 1 milhão que o Marcelo perdeu já tá no caixa de novo praticamente. Como isso? Porque o Marcelo entendeu que ele precisava mudar, que ele precisava melhorar, que ele precisava ouvir as pessoas, que ele precisava ouvir desde a faxineira até o outro empresário. O Marcelo era sozinho. Exatamente. Porque disseram pro Marcelo que a vida de empresário tem que ser só. E que ele se achava, né? Exatamente. Eu sou o cara, né? E aí tinha resultado, aí ferrou mais ainda. Exatamente. Né? Tinha insumos para isso, para você acreditar. Exatamente. Marcelo, vamos imaginar o seguinte, Marcelo. Deus Ai, chegou Jesus. aqui e falou assim, Marcelo, meu filho, eu vou te dar o poder de você impactar, de você ajudar 8 bilhões de pessoas. Você imagina Deus te dando esse poder? E você vai poder transformar, mudar o cenário empresarial, social, emocional de todas as pessoas. E essa forma que vai chegar por todos os veículos de comunicação que você imagina que possa existir e as que você nem imagina que possa ter. Que mensagem seria essa que você daria para as 8 bilhões de pessoas do mundo? Sabe que eu passei por várias circunstâncias e dificuldades que fizeram com que eu tivesse ponto de reflexão na minha vida. Há uns 8 anos atrás eu tive uma situação familiar com a minha esposa. Agora, há 4 anos atrás, com a minha empresa. E
E eu entendi que um livrinho que na escola dominical me ensinavam, quando eu ainda era jovem, aquilo que poderia mudar a minha história e mudar a história de quem for assistir. E aí ele tem uma cor amarela, que significa ruas de ouro. Nós fomos feitos para viver em ruas de ouro. Deus nos fez para viver em ruas de ouro. Só que aí depois, dentro desse livrinho, tem uma cor preta. Vem o pecado. E aí o pecado fez com que nós se separássemos desse local maravilhoso que nós fomos criados para viver. Dentro desse plano todo, quem te colocou para essas ruas de ouro enviou o único filho que tinha dele. E aí tem a cor vermelha, que foi um sangue no sacrifício lá na cruz. Aí após isso, que é a grande dificuldade do ser humano é entender que é simples assim, de graça, e porque você não tem capacidade. Porque se você tivesse capacidade, você não teria, porque você seria Deus, né? Então você não tem capacidade mesmo para entender. E aí você aceita esse sacrifício que te liga de novo lá com as ruas de ouro. Porém, tem uma situação legal que acontece. Você fica todo branquinho. Aí tem a folhinha branca. Que aí você tá branco, é um novo caminho, uma nova possibilidade. Só que imagina um cara de 40, 38 anos olhar para trás, cheio de coisas erradas que ele cometeu, e entender que porque ele aceitou algo, ele tá tudo limpo e tá tudo pago. Complexo, não é? Se você hoje recebesse a notícia que você não deve mais nada pro mundo, não seria complexo? Porque as pessoas iam continuar te cobrando dos seus pecados, das suas coisas que você fez. Por isso que aí depois a última cor é o verde, que é o florescer e o crescer na presença dessa graça que você aceitou, que é Jesus Cristo. Então, hoje, o que eu deixo para você? Que você não foi feito para viver onde você está vivendo. Você foi feito para viver em ruas de ouro. Não tô falando de dinheiro. Tô falando de paz aqui, ó. E aqui, ó. Independente se tem dinheiro para comer uma coxinha ou não. Mas quando você tem o seu propósito claro e quem você é, nada mais importa. Porque Deus vai te mandar um maná diário. Só que você tem que parar de ouvir os outros. Porque as pessoas, elas nunca querem te ver bem. Ou melhor, bem até tudo bem, mas não melhor do que elas. Você sair um pouquinho melhor do que elas vão te atacar. Ah, tá roubando, ah, tá traficando. Ah lá, mas você viu que ele tem pecado? Ah lá, mas você viu que ele fazia isso? Ah lá, mas você viu que ele fazia aquilo? É normal. Eu já tô ouvindo pessoas falarem isso de mim. Porque só taca a pedra em quem se desponta. Então, o meu conselho para você: se conecte com essa graça, de graça, e volta lá para onde você foi chamado para viver. Porque o resto é consequência. Uau! O que dizer depois de uma mensagem dessa? Marcelo, você foi profundo. É o livro Sem Palavras. Já viu o livro Sem Palavras? Não. Tem um livrinho que chama Livro Sem Palavras. Eu acho que a câmera é tão boa que dá para pegar. Vai pegar. Essa E câmera aí, aqui, nossa, pega tudo. E é que eu não imaginava. Eu faço uma pergunta parecida. Eu não imaginava, senão eu tinha trazido. Eu tenho esse livrinho e eu falo para adolescente, falo para jovem. Sempre quando eu vou falar, eu falo sobre isso. É um livro sem palavras, com cores. Tá. E ele retrata o trabalho, o que Deus fez por nós. E é bem interessante Que legal. que ele tem cores, né? Ó, amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Nossa. Então você foi feito para ruas de ouro, mas aí entrou o pecado, Adão e Eva, o sangue de Jesus ficou limpo e tem que viver em A harmonia. graça e harmonia. Então, é isso aqui. Essa Que é a pegada. legal. Olha isso, Júlio. Livro que sem legal. palavras. Então, aí é o caminho, não tem outro lugar. Tá. Você pode procurar o dinheiro que for, Cris. Já andei de BMW, já andei de caminhonete, já comi no coco bambu, não sei na onde, angu, mas o gostoso era o mingau de chocolate lá do José Alfredo, feito pela Dona Vera, quando eu era inocente e não sabia o que era essa loucura dessa nossa vida adulta, que tá um querendo matar o outro, né? Então, o gostoso é o mingau de chocolate do José Alfredo. Porque não era o mingau, era o amor. Com quem eu tava andando, com as pessoas brincando, e a Dona Vera era tão carinhosa, até hoje, a Dona Vera é amiga minha, até hoje, o filho dela é amigo meu pessoal. Então, mas nós corremos atrás da picanha, sendo que nós nunca vamos ser saciados plenamente se nós não se conectarmos com esses passos aqui. E principalmente, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Com que quem são você tem essas. se filiado, né? Exatamente. Para onde eles estão te levando. Exatamente. É, E a fé, né? Ter essa fé.
Gente, fica até sem respiro depois de uma fala dessa. Você não esperava, né? Não. Você não esperava. Aqui, gente, aqui, Você ó. achou que eu fosse dar um motivacional pra galera, né? Mas eu dei um motivo. Não, você deu um motivo, assim, eu acho que um dos motivos mais genuínos que você deu Eu é dei você um trazer, motivo. exatamente, porque quem olha pra você vai achar que você é sempre energia, pá, que você tá sempre em busca de dinheiro, que você tá sempre em busca de mentorar, mas agora você mostrou o cerne da situação. Mas eu também choro. Mas eu percebi que você ficou vermelho e com os olhos não cheios de choro. lágrimas. Isso é bom, é você mostrar sua Porque- vulnerabilidade. Cris, porque na verdade, quando eu entendi isso aqui, foi no momento que eu achei que eu ia perder tudo. Mas não era tudo de dinheiro. Porque eu perdi todo o meu dinheiro, mas eu tava com a minha família e eu me recuperei. Só que se eu tivesse perdido a minha esposa, eu tinha perdido tudo. Sim, Entendeu? sim. Porque quando eu casei com ela, ela tinha 16 e eu 19. Nós tínhamos um Monza, eu vendi pra comprar os móveis da minha casa. E ainda mesmo assim não deu pra pagar tudo. E o Galpão Móveis levou meu guarda-roupa embora. Ela tava comigo lá. Uhum. Então hoje a gente tá vendo pra comprar um apartamento de 1 milhão. Isso não pode mudar a minha essência. Não pode. Entendeu? Então ela é o motivo de tudo isso, né? Porque ela aguentou comigo tantas coisas. Ela conheceu um lado do Marcelo, que hoje vocês estão vendo o Marcelo, eu brinco que hoje eu tô medicado. Porque hoje eu tô transformado. Sim. Apesar de eu não ficar falando de Deus, porque pra mim, eu acho que assim, eu não tenho que ficar Mas toda você hora vive. falando. Exatamente. Você vive, Eu tenho que né? deixar uma marca na sua vida. Esse é o Exato. meu propósito. Nossa, Marcelo, Entendeu? é profundo isso, porque é aquela coisa os fariseus, né? Se a gente for pegar aqui um recorte, falava, mas na prática não praticava, né? E existe muitos cristãos aí que se diz ser cristão e não pratica. E hoje aconteceu um fato legal, assim, essa semana que passou, uns 15 dias atrás, o Felipe Neto me ligou e falou assim pra mim: ei, brother, aqui, como que tá a sua agenda 16 e 17? Eu falei assim: tá tranquila, mas também se precisar eu desmarco. Mas eu já tô preparando pra ir pro Sul 5 e 6 pra receber minha plaquinha de 400 mil de faturamento e mentorias, né? Ele falou: cara, não, porque eu vou fazer um evento aqui em São Paulo, eu tô sentindo no coração de chamar você pra estar no palco com a gente, com o Pablo e tal, não sei o quê. Eu falei: uau. rapaz, você tá de brincadeira. Ele falou assim: não, eu quero. E inclusive você ter um almoço com a gente no sábado. Eu falei: posso levar uma galera comigo? Ele falou: mas como assim, cara? Eu tô convidando você, já quer trazer uma galera junto? Eu falei: não, eu quero levar os caras que estão comigo pra eles viverem essa experiência junto comigo e tal. Ele falou: mano, você não muda mesmo, né, cara? Generosidade, Então cara. nós estamos indo em 7. Aí nós não Uau. tínhamos um carro, porque 7 é um número ruim, né? Tinha que ser 2 carros e a despesa. Aí ontem um amigo teve no podcast e falou assim: não, eu tenho uma spin, você vai com a minha spin. Olha aí. Tá vendo? Deus abrindo todas Não as é sobre portas, dinheiro, abrindo... Cris. Não, é sobre amizade, é sobre propósito. Porque você vem trazendo isso, o propósito, e você tá sendo de verdade. E as pessoas enxergam isso, Porque né? o outro tem o dinheiro que eu preciso, às vezes ele me empresta Então, o caminho, né? Então, Exato. assim, eu não tenho condições de comprar essas câmeras todas, mas a Cris me chama pra vir no meio de umas câmeras dessa. E você fica com esse conteúdo tão rico e valioso, E né? assim vai indo, né? E você que está nos assistindo, pega todo esse conteúdo hoje. Pega aquele caderninho de insights valiosos, anota tudo, porque hoje nós tivemos uma aula com o Marcelo, Obrigado. né? Uma conversa muito potente que a gente permeamos em várias camadas, né? De vendas, de técnicas e o mais profundo, gente que compartilha, que vive, não só performa, como encanta. E você tem feito isso. Muito obrigado, viu, Marcelo, por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda aí tá extremamente corrida. Você que, em todo o podcast, você mostrou que você está permeando em várias empresas, né? E você está crescendo também na sua empresa. Eu fico muito feliz, viu? De você ter aberto essa brecha. Porque hoje o que a gente tem mais de caro é o nosso tempo. Falta quantos inscritos pra 500? Falta 240, mas nós vamos chegar lá. Ó, então Vou querer tua ajuda. Você que tá assistindo aí, ó, já pega esse dedão aí, clica no inscrito e manda pra mais 10 amiguinhos. Olha só. Vai falar pra ele se inscrever. Vamos fazer com que ela chegue aos 500? Na verdade, não pode ser nos 500, tem que ser no 1000, porque 500 é só metade da monetização que ela quer. Não é Exato. 500, é 1000 e 3.000 horas. Já deu as Isso. 3.000 horas? Ainda tá chegando perto das 3.000 horas. Então a gente precisa bater 1000 inscritos. Então, vamos lá, galera que me segue aí. Eu vou colocar depois o arroba o link do podcast. Vai lá. A gente precisa trazer pelo menos mais 150 inscritos pra essa mulher. Senão, ó, vou puxar a orelha de todo mundo, hein? E a gente precisa, porque a gente sabe o seguinte: se o YouTube percebe que você tem engajamento, você tem muito compartilhamento e você tá tendo muito inscrito, vai abrindo muitas portas
né, do YouTube. Então é por isso que a gente precisa de mais inscritos. E a gente sabe que esse podcast, ele tá chegando em você e muitas pessoas das maiores cidades aqui da nossa região e Brasil. E a gente já tá em áreas internacionais, né? Isso me deixa muito feliz, né? A gente tem as métricas. Então eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Já pega essa dica aí do Marcelo. Marcelo, agora eu vou cobrar você. A gente tem meta. Tem meta da gente fazer esse podcast aqui voar. Preciso de você. Tem que chegar a 500 inscritos e bater 1000 depois. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não custa nada. Não. E é conteúdo bem legal. Se você pegar os outros episódios, são conteúdos muito bons, sabe? Ela não ganha nada pra isso, pelo contrário, ela paga. E falando nisso, você tá assistindo, você tem uma empresa, vamos patrocinar o Empodera Cris aí, vamos colocar essa TV aqui, precisa ter patrocinadores, né? Exatamente. Entendeu? Vamos encher essa TV de patrocinador e bora pra cima. O que eu puder fazer, Cris, conta comigo. Ai, obrigada, tá bom? Marcelo. E depois você me manda o dia que ele vai pro ar, que eu quero fazer um aí. Vamos ver se a gente muito obrigado. Pago pra ver se chega mais gente. Agora eu fico aguardando o seu convite para eu participar do seu podcast. Já vamos fazer já. Então já pronto. Você não tem agenda? Enquanto ele tá marcando a nossa agenda aí, eu aproveito para agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a revista Mães e Filhos, a Pop Fantasy, Pipoca e Algodão Doce, e a você que tem nos acompanhado todas as semanas, todos os episódios, e aos nossos parceiros, ao professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, o Marco César, o assistente técnico, o Júlio. E você que não acompanhou até aqui, já pegou todos os recadinhos que o Marcelo falou? Por favor, hein? Já se inscreve, assina o nosso canal, compartilha, manda para todos os grupos, porque juntos e empoderados criamos conexões que geram negócio. Marcelo, vamos fazer um brinde para nós fechar o nosso podcast? Vamos fazer um brinde. Terça-feira tem data, se quiser. A gente já vai marcar aí. Deixa eu olhar a minha agenda. Ah lá, tá vendo? É assim que funciona. Você tá vendo? O dia que eu for assim, famoso, assim, eu bora aí, ó. Gente, até o próximo episódio. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Juntos, empoderado, criamos conexões que inspiram e geram negócios. Boa, muito boa. Parabéns. Até o próximo podcast, viu? Parabéns. Tchau.